Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, é sempre com prazer que eu venho aqui nesse espaço virtual do CEF para fazer algumas reflexões sobre ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, o tema dessa nossa preleção é Atos e Pensamentos. Antes, para a gente poder melhor se unir em espírito e poder assim aproveitar melhor as reflexões que quero trazer, vamos fazer uma breve elevação. Assim, fechando os nossos olhos para facilitar a nossa concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos. Vamos fazendo isso de maneira intensa. E assim unidos, vamos aproveitar este momento para agradecer a todos os bons espíritos, em especial aos nossos mentores, pelo apoio que nos dão na caminhada que fazemos nesse plano material. Vamos agradecendo também a Maria, Mãe de Jesus, pelas bênçãos contínuas que envia para toda a humanidade, bênçãos de amor e paz, que possamos nós distribuir essas bênçãos de maneira farta a todos aqueles que estiverem à nossa volta. E vamos agradecendo também a Jesus, o nosso mestre, a nossa referência, por tudo que nos deixou quando aqui esteve encarnado, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. Que possamos nós viver como verdadeiros cristãos no nosso dia a dia, para que assim, com o nosso exemplo, possamos motivar, incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora, vamos nos sintonizar com o nosso Pai Maior, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos e somos, e como uma forma de materializarmos o nosso amor, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentações, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu havia dito no início, o nosso tema hoje é atos e pensamentos. Quero rapidamente aqui ler dois trechos do Evangelho de Mateus para servir como referência para as reflexões que quero trazer. A primeira referência é em Mateus, capítulo 15, versos 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Agora, Mateus, capítulo 5, versículo 27, é um trechinho do Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu olhar. Bom,
como deixa claro essas duas passagens do Evangelho, pensamento é tudo. Na verdade, o pensamento tem origem no espírito, ou seja, tem origem em nós. O pensar, ao contrário do que muitos acreditam, não é produto do nosso cérebro, das conexões dos nossos neurônios. O nosso cérebro é só um instrumento para o espírito poder se manifestar na matéria, poder controlar o corpo, poder falar, poder fazer as coisas. Então, quem pensa é o espírito e não o cérebro. Nós somos espíritos e habitamos um corpo e controlamos um corpo físico. Mas nós não somos esse corpo físico. O corpo físico é só um instrumento de manifestação na matéria. Nós somos espíritos, espíritos imortais, que periodicamente se manifestam na matéria para validar consciências, conhecimentos. Então, quem pensa é o espírito. E o pensar tem a ver com as nossas ações. Por quê? As nossas ações são as nossas obras. É aquilo que os outros espíritos percebem em nós. É o que falamos, é o que fazemos. Só que antes de falarmos e fazermos qualquer coisa, nós pensamos. É impossível falar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa sem antes termos pensado. Ah, mas e quando eu faço por impulso? É porque esse pensamento já está programado. É um programa que recebemos, está implantado em nós e roda automaticamente. E por isso, quando um evento, quando algo externo a nós nos afeta, nós rodamos esse programa e executamos ele de maneira automatizada. Mas pensamos. Então, as nossas ações, os nossos atos, as nossas obras são produto do que nós pensamos. E o pensamento se manifesta pela vontade. A manifestação do querer algo em pensamento se manifesta na vontade de fazer acontecer algo, falando ou fazendo. Então, para algo acontecer externo a mim, mas provocado por mim, tendo causa em mim, eu preciso querer. E quando eu manifesto esse querer, através da vontade, eu crio obras. Eu falo ou faço algo. Não confundir o querer com o desejo. O querer permite nós fazermos acontecer, porque o querer é o pensamento manifesto através da vontade. Em outra forma, é o pensamento manifesto. Por isso é muito verdadeiro aquele dito popular: querer é poder. Então, querer é desejo? Não. O desejo é o querer não manifesto. Então, se eu realmente quero algo, eu manifesto ele através da vontade.
Ou seja, o querer é o pensamento manifesto, senão é só desejo. É o querer manifesto através da vontade que faz com que nós tenhamos capacidade de fazer acontecer, que nós atuemos co-construindo o universo à nossa volta, onde nós, através de nossas obras, realizamos algo. Então, se nós pensarmos bem, nós vamos produzir boas obras. O pensar, o que eu preciso fazer para pensar bem? Porque se eu pensar bem, eu vou produzir boas obras. Se eu realmente querer algo e não só desejar. E como que eu faço para pensar bem? Buscando o autoconhecimento. Porque nós somos o que pensamos e nós somos o que sentimos. Então, o que nós sentimos também nos faz produzir obras? Sim, se forem bons sentimentos, vamos produzir boas obras. Mas a maioria dos sentimentos, quase que a sua totalidade, nasce do pensar primeiro. Primeiro eu penso, faço escolhas, julgo, percebo e aí eu sinto. Eu sentindo, quando esse sentimento ganha valor qualitativo, quando ele atinge o nível crítico, ele vira uma emoção e essa emoção se manifesta através de atos, através de obras, através do falar, através do fazer. Só que existem sentimentos, poucos, que não nascem do nosso pensar. Existem sentimentos que nós captamos de outras pessoas por sintonia. Existem sentimentos que nós captamos do ambiente onde estamos por sintonia. Existem sentimentos que nós trazemos de outras existências. Só que o sentimento, se nós estamos conscientes disso, pode ser controlado pelo nosso pensar. O pensar é mais rápido que o sentir. Então, se eu estou me vigiando o que penso e o que sinto, toda vez que eu notar que estou com um pensamento inadequado ou com um sentimento inadequado, eu posso me trabalhar para contornar esse momento de dificuldade e evitar que eu me manifeste de maneira negativa, falando ou fazendo algo que não deveria fazer ou falar. Que da mesma forma que bons pensamentos e bons sentimentos produzem boas obras, maus pensamentos e maus sentimentos produzem obras ruins. Então, se eu quero ter sempre boas obras, falar coisas boas, fazer coisas boas, para que essas obras sejam manifestação do meu pensar e sentir, esse pensar e sentir tem que ser coisas boas. E o segredo para pensar e sentir coisas boas é se vigiar o tempo todo, o que pensa e o que sente. E toda vez que eu notar que eu estou pensando ou sentindo algo impróprio,
eu buscar alterar esse estado, seja buscando ouvir uma boa música, praticando um esporte, ligando para alguém que eu goste, que seja dormindo, fazer qualquer coisa que me tire daquele estado de consciência de baixos recursos e me coloque num estado de consciência de muitos recursos. Então, atos e pensamentos têm tudo a ver. Para eu estar sempre buscando boas obras, realizando bons atos, eu preciso, então, como eu falei, estar sempre pensando e sentindo coisas boas. E como eu garanto isso? Como eu já falei, primeiro, vigiando, pensando o que penso e o que sinto. Segundo, buscando o autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu sei como eu tendo a reagir quando algo externo a mim me afeta. Eu sabendo, por reflexão, por trabalho pessoal, como eu penso e sinto em determinadas situações, eu posso me reprogramar para não mais assim pensar e sentir quando aquele evento ocorrer ou me afetar de alguma forma. Por isso que é importante eu me autoconhecer, porque eu me autoconhecendo, eu melhoro o controle sobre mim mesmo. Eu controlo meus egos, as minhas manifestações egóicas. Eu tendo esse controle do que penso e sinto, porque eu me vigio de maneira contínua e porque eu me reprogramo quando algo não está bom, que nós somos o que pensamos e sentimos, eu crio boas obras. E essas boas obras vão afetar o universo à minha volta, trazendo com efeito para mim mais energias bem usinadas que vão me influenciar positivamente. Então, eu pensando e sentindo coisas boas, eu acabo influenciando o universo à minha volta de maneira positiva, porque minhas obras vão ser boas, o que falar e fazer vão ser coisas boas, e isso ocorrendo vai causar efeitos que vão retornar a mim, tornando aí um círculo virtuoso, aonde o meu pensar e sentir coisas boas fazem com que eu produza boas obras. Essas boas obras vão ser causas de bons efeitos que vão retornar a mim em formas de energias, de manifestações, de efeitos bons, que vão, de novo, fazer com que eu pense e sinta as coisas boas, e nesse círculo virtuoso eu ganho o poder de ser. Eu tenho que tomar cuidado, porque existe a tendência, quando eu não policio o que penso e sinto, a entrar num círculo vicioso e não virtuoso. No círculo vicioso, eu, por pensar ou sentir de forma inadequada, os meus atos, o que eu falo e faço, não são coisas boas. Então, vai influenciar o universo à minha volta de maneira negativa, que vai produzir efeitos negativos sobre mim, que vai me afetar de novo o que penso e sinto, fazendo com que eu pense e sinta mais coisas negativas, mais energias ruins, criando assim um círculo virtuoso, vicioso e não virtuoso, desculpa, vicioso, porque é ruim. Então eu preciso ter a consciência que cada um de nós não somos produtos do meio,
Nós somos influenciados pelo meio, mas o meio não determina as nossas obras. Influencia, sim, as nossas obras, negativamente ou positivamente. O meio, mas não determina, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, para eu estar num círculo virtuoso, eu só preciso pensar e sentir coisas boas que eu vou produzir, realizar bons atos, boas ações, boas obras, que vão criar ao meu derredor uma egrégora positiva, energias positivas, vibrações positivas, que vão produzir efeitos sobre mim, me trazendo coisas boas, energias boas, sentimentos bons, pensamentos bons, que vão produzir mais obras boas. Esse círculo virtuoso que eu devo buscar. Essa é algo muito forte. Nós temos essa consciência. Por isso eu preciso buscar o autoconhecimento, que é bom que se tenha consciência que não é acúmulo de informação. Conhecimento é informação processada, refletida, questionada. Esse conhecimento bem aplicado me faz ser um sábio. E um sábio pensa bem, sente bem, produz boas obras, que vai fazer com que ele pense bem, sinta bem, sendo sábio, produzindo boas obras. E nesse círculo virtuoso, nós podemos crescer em poder, porque nós somos o que pensamos. E quem pensa é o espírito, somos nós. Cada um de nós tem o que merece ter, na medida do que pensa, do que sente, do que fala e do que faz. Por isso nós devemos evitar fugas, escapismos, vitimismos, porque cada um de nós tem o que merece ter. Simples assim. Então, se algo em nossas vidas, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso relacionamento, seja conosco mesmo, não está ok, é porque nós estamos colhendo frutos, efeitos do que pensamos e sentimos. Porque o nosso pensar e sentir produziu causas que trouxe esses efeitos, essas frutas ruins. Então, o que eu tenho que fazer? Plantar melhor. Plantar melhor hoje, para amanhã eu poder colher bons frutos. E eu produzir boas obras, plantar melhor, depende do que eu penso, depende do que eu sinto. E por isso, nós precisamos tomar cuidado. Que como Jesus colocou, é o que sai da boca, vem do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso eu interior. Se sai coisas ruins, é porque nós temos pensamentos e sentimentos ruins. Mas o que nós fazemos, e não só o que sai da boca, também é produto do que temos dentro de nós. Então, que nós tenhamos essa consciência que nós somos o que pensamos, o que sentimos. E por isso, devemos pensar e sentir o melhor que pudermos. Vamos então fazer as nossas vibrações finais para a gente poder agradecer este momento de conscientização, de elevação em espírito. Então, com os olhos fechados, vamos agradecendo ao Divino, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade que tivemos
de refletir da nossa real capacidade de sermos coautores do universo que nos cerca. Então, que possamos sempre pensar e sentir coisas boas, para que nossas obras, as nossas ações, os nossos atos também sejam coisas boas. E que nesse círculo virtuoso de usinar, processar bons pensamentos e sentimentos, e com isso boas obras, que vão nos retornar vibrações que vão nos permitir ter bons sentimentos e bons pensamentos, possamos ser instrumentos do Pai, manifestando Ele através de nós. Assim, para exercermos esse nossa consciência, vamos vibrando muito amor e muita paz para todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que precisem de algum tipo de apoio, que precisem de algum tipo de ajuda. Seja por causa de motivos de desastres naturais, seja por causa de guerras, seja por causa de questões de reclusão em asilos, orfanatos, leitos hospitalares, enfim, que as energias de amor, de paz, de alegria, de esperança que estamos usando possam alcançar esses espíritos e, de alguma forma, aliviar o momento atual, para que eles possam, assim, caminhar melhor por essa vida na matéria. Vamos vibrando por nós mesmos, vamos vibrando por nossos amores, nossos pais, filhos, companheiros, irmãos. Vamos vibrando por nossos amigos, colegas de trabalho, para que eles também se sintam revigorados e cheios de saúde. E assim, mais uma vez, gratos por tudo que temos e somos ao nosso Pai, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que nós tenhamos a paz e o amor de Jesus sempre presente em nós. Uma grande semana para todos. Até a nossa próxima oportunidade de sermos úteis. Que assim seja.